Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Hoje nós estaremos fazendo um fechamento, uma espécie de apêndice que eu fiz, que resolvi fazer, do nosso estudo bíblico, né? Dessa série de meditações e estudos sobre o tema espírito, alma e corpo, né? Então, antes de mais nada, eu vou verificar aqui como é que está a questão do som. Nessa transmissão, está sendo transmitida ao vivo através da nossa página do Facebook. Então sempre é necessário fazer essa verificação. Só um minutinho, pessoal. Então, amados, queridos do Senhor, mais uma vez estamos aqui para a conclusão deste assunto. Foram 10 aulas sobre o tema espírito, alma e corpo, né? E eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu confesso que era um tema que eu tinha conhecimento, mas não tanto, e me aprofundei um pouco quando estudei sobre este assunto. Então, é um assunto realmente muito importante, muito interessante, e que, infelizmente, é desconhecido por muitas pessoas, até mesmo pregadores, até mesmo pastores, têm pouco conhecimento sobre esse assunto, eu reconheço isso. E não de forma alguma estou condenando, apenas atestando um fato. É importante a gente entender isto, porque a palavra de Deus diz, como a gente sempre lê, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz que Deus vai nos santificar, né? Que o nosso Deus nos santifique em tudo, que nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Então eu já expliquei, foram 9 aulas até agora, esta é a 10ª. Não vou poder explicar tudo de novo, mas quero, nesta aula de hoje, fazer um resumo, né? Uma conclusão, e a gente vai falar sobre algumas passagens bíblicas que trazem alguma confusão no que diz respeito à vida após a morte, certo? Então, gente, primeiramente eu quero retomar esse assunto no sentido de que, quando Deus criou o universo, Deus criou os céus e a terra, né? E eu mostrei, e se você não assistiu, recomendo que você assista, desde a primeira aula, sobre o assunto. Quando Deus criou as realidades ou os mundos, Deus criou 2 mundos, né? Os céus e a terra. E o céu não está falando ali do céu físico, do firmamento físico, aquele céu azul que nós vemos, porque este firmamento, Deus só foi criado depois, certo? E a própria palavra de Deus fala dos lugares celestiais, fala das regiões celestiais, onde habitam os espíritos, incluindo os demônios, né, os anjos caídos. A Bíblia mostra, por exemplo, lá em Efésios capítulo 6, que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, né, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? E algumas pessoas acham que, pelo fato da Bíblia estar falando o termo lugares celestiais, significa que os demônios habitam nos céus onde Deus habita, e não é assim. Quando a Bíblia fala em lugares celestiais, está falando de um plano espiritual, de um plano celestial, uma outra realidade que vive e existe e subsiste de forma paralela à realidade física. Então, o mundo espiritual, ele existe independentemente do mundo físico, né? O fato de você sentir ou não a presença de Deus, ou sentir ou não a presença de um anjo, ou ver um demônio, isso aí, queridos, é apenas uma manifestação que a Bíblia mostra, se for realmente algo de Deus, é chamado na Bíblia de dom espiritual, de discernimento de espíritos. É quando Deus te abre a tua visão e Ele permite que você veja na dimensão espiritual. Mas aquilo ali é apenas uma gota, apenas uma pequena porção do que realmente a realidade espiritual é. A realidade espiritual, ela é muito maior, ela é muito mais ampla, ela é muito mais poderosa do que a realidade física. E o interessante é que nós, seres humanos, nós possuímos essas 2 realidades em nós. Nós fomos criados à imagem de Deus. Lá em João capítulo 4, Jesus disse que Deus é espírito.
E lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27, onde Deus cria o homem, ele cria o homem à sua imagem. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem, Deus estava criando um ser que também é espiritual. Para que este ser espiritual pudesse dominar sobre a terra, Deus dá ao homem um corpo físico. Isso já está lá em Gênesis capítulo 2. Eu já falei sobre isso, eu estou só resumindo. E aí Deus vai e sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, e Deus ali cria a alma do homem. A Bíblia diz então lá em Gênesis, eu não me lembro qual é o versículo, eu acho que é o versículo 7, mas depois você pode verificar, quando Deus cria o homem, e o homem se torna alma vivente. Então, o que é espírito, o que é alma, o que é corpo, nós já vimos tudo isso ao longo desses estudos. O espírito é este ser que pertence a este mundo espiritual. O espírito existe independente de você sentir ou não. Se você está sentindo o seu espírito agora, isso é indiferente. Nós não podemos sentir o reino espiritual, nem sempre. Às vezes a gente pode discernir algo, sentir algo, mas é indiferente. É indiferente, independentemente de que você sinta ou não. E o mundo espiritual existe, certo? Então, como é que nós podemos compreender o mundo espiritual? E nós vimos isso pela palavra. A palavra, ela revela a você como é o mundo espiritual. A palavra revela a você quais são as características do seu espírito. Você, ser humano, que é um ser espiritual. Ok? Então, quanto mais você conhece, mais você pratica. Se você não tem conhecimento do mundo espiritual, de quem você é em Cristo, de como é o seu espírito, você não vai conseguir praticar, exatamente porque você vai ficar dependendo de sentimentos. Né? Se você não sente a presença de Deus, aí de repente você não crê que Deus está naquele lugar. Né? Se você não vê um anjo, você de repente não crê que há um anjo. Enquanto que a Bíblia, ela vai revelando como é o reino espiritual, como funciona o reino espiritual. Diante de tudo o que eu disse, quero hoje fazer esse apêndice, esse fechamento, essa aula extra, para fundamentar mais algo que eu creio nos traz esperança. Eu recebi um testemunho muito maravilhoso de uma amiga de infância que acompanha, né, os estudos, e ela falou, né, que ela estava angustiada, estava preocupada porque sofreu a perda de um ente querido. E ela compartilhou como esta aula, ela trouxe consolo com relação a este ente querido que faleceu, morreu fisicamente. Nosso espírito e a nossa alma, eles permanecem existindo. Né? O homem mesmo foi criado, e aí eu retomo aí algo que eu falei já na criação do homem. O homem foi criado de forma separada, o corpo foi criado separadamente do espírito. O espírito já estava criado quando o corpo foi criado. Deus formou o homem físico do pó da terra e soprou nas narinas dele o fôlego de vida, a alma. A palavra hebraica para alma é nefesh, que quer dizer também sopro ou fôlego de vida. Então Deus sopra ali no homem a alma, e aí a alma é este elo de ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. É na alma que você entende as coisas. A principal linguagem da alma é o conhecimento. Você precisa conhecer a verdade. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, por mais que você tenha aceitado Jesus, por mais que você seja uma nova criatura em espírito, por mais que Efésios 1:3 diga que você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, ou seja, as bênçãos de Deus, elas estão no espírito. Né? Cristo está em nós no espírito. A Bíblia também fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Nosso espírito está conectado a Cristo. Então, todas essas coisas maravilhosas estão no âmbito espiritual. No entanto, se você não conhece a verdade, você não pode desfrutar da verdade. Lá em Romanos capítulo 12, que eu usei aqui, diz que a gente deve
não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você não consegue entender, se não há uma transformação da sua mente, da sua mentalidade, se você não adota na sua alma a mentalidade do reino espiritual, você pode ser muita coisa em espírito, mas você não vai manifestar isso através do seu corpo. Você não vai desfrutar de paz, de alegria, de amor, de fé. E aí vem também as bênçãos materiais de saúde, de prosperidade. Você não vai conseguir desfrutar dessas coisas porque falta a você o conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? Então é importante conhecer a verdade. E nós vamos meditar um pouco mais sobre esses temas a partir do próximo estudo bíblico na terça-feira que vem, onde começaremos a aprender como andar em espírito. Muito bem, gente. Então eu coloquei aqui no blog já a parte 10, mas não está ainda muito boa, eu não tive tempo de concluí-la, está sem pontuação, porque eu saí falando e o celular foi digitando enquanto eu falava, porque para mim é um pouco mais rápido fazer dessa forma e depois eu vou lá e corrijo. Mas eu já coloquei lá no blog, embora o texto não esteja ainda completo. Muito bem. Espírito, alma e corpo, parte 10, vida após a morte. Eu já falei sobre esse tema, esqueci aqui, eu acho que foi na aula 7, compreendendo os espíritos, onde eu mostrei que o espírito humano, ele é um espírito igual a qualquer outro espírito, gente. Eu não sei de onde algumas pessoas tiraram essa ideia de que, de alguma forma, o nosso espírito, o espírito humano, ele é diferente de um espírito, por exemplo, um anjo. Algumas pessoas acham que pelo fato da Bíblia dizer que nós estávamos mortos, significa que o nosso espírito simplesmente deixou de existir. E isso não é verdade. Não há nada nas Escrituras que indiquem que o espírito humano ele é terreno, enquanto que o anjo é um espírito celestial, pertencente ao plano celestial. De forma alguma. Nós fomos criados à imagem de Deus. Deus é espírito. Nós, seres humanos, somos também seres espirituais. O corpo, quando morre, o espírito não morre. E, na verdade, falando em morte de espírito, a morte de um espírito significa que ele é lançado em um lugar separado de Deus, mas ele não deixa de existir. Satanás, quando pecou, ele foi lançado em um lugar de morte espiritual, um afastamento de Deus. No entanto, Satanás não deixou de existir. A Bíblia, inclusive, diz que ele opera, ele está trabalhando, operando. Então, quando o nosso espírito, quando o nosso corpo morre, o nosso espírito ele vai estar vinculado a um lugar. O reino de Deus ou o império das trevas, certo? O reino de morte. E eu quero aqui falar um pouco sobre a história que está em Lucas, no capítulo 16, que fala sobre a história de Rico e Lázaro, a passagem sobre o rico e o mendigo Lázaro. Gente, por que eu estou ministrando essa aula sobre vida após a morte? Porque existem pessoas, denominações inteiras que negam que quando você morre, você permanece consciente. Então, existe este ensinamento, esta doutrina no corpo de Cristo. E eu não vou aqui dizer nomes, não vou falar nomes de pessoas nem de igrejas, porque eu entendo que isso é feito por ignorância das coisas espirituais. Eu não acredito que essas igrejas e essas pessoas elas ensinem essas coisas com a intenção de deixar a gente sem essa certeza, sem essa esperança que é tão boa, né? Você ter certeza de que você morre e permanece consciente com Cristo, isso é algo maravilhoso. Esta convicção é maravilhosa, essa convicção é de Deus, essa convicção é uma das razões pelas quais Jesus veio para morrer por nós, que é para nos dar esta convicção, esta certeza da vida eterna. Então é algo maravilhoso. E
Infelizmente, alguns segmentos cristãos negam isso e dizem que quando você morre é meio que você apaga, e é como se não existisse o espírito humano, ou como se o espírito humano, mesmo o salvo, ele não existisse, porque quando morre se apaga, então é porque o espírito não existe. E eu acredito que seja ignorância mesmo, mas nós vamos mostrar aqui, vamos falar um pouco sobre essa passagem bíblica do rico e Lázaro, que algumas pessoas acreditam ser uma parábola, mas não é parábola. Primeiramente, o que é uma parábola, certo? De acordo com o dicionário, eu vou ler aqui. Uma parábola é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Uma parábola muito conhecida também é a parábola do semeador, onde Jesus usa essa figura, essa imagem de alguém que vai semeando sementes em diversos tipos de terreno e a semente penetra mais fundo para dar fruto ou não, né? Então, uma parábola, claramente, ela precisa ser uma comparação. Na história, eu vou chamar de história já porque eu entendo que a história do rico e Lázaro, ela não é uma parábola. Não há elementos de parábola e acontece algo lá que não acontece em nenhuma parábola. Jesus, ele nomeia uma pessoa, não somente uma, ele nomeia duas. Na história do rico e Lázaro, Jesus fala que o nome do pobre, né, do mendigo que morreu, é Lázaro. E depois, quando acontece a conversa entre o rico e Abraão, Jesus também cita o nome de uma pessoa real, Abraão, que está na Bíblia, né? Então, não poderia ser uma parábola. A história do rico e Lázaro não é parábola, porque não tem comparação nenhuma. Jesus não usa elementos do dia a dia, do cotidiano, né? Uma semente, uma dracma perdida, uma ovelha. Jesus não faz isso. Ele conta uma história e mostra que, após a morte, Lázaro é levado pelos anjos e está lá no paraíso, enquanto que o rico, que gastou a sua fortuna de forma apenas egoísta, né, ele não buscou a Deus, enfim, não vou entrar no tema dessa questão da salvação, mas enfim, ele não foi salvo e ele estava, após a morte, em tormentos. Então, primeiro, ele não está falando do futuro após a ressurreição, porque a oração do rico é para que Abraão, de alguma forma, mande alguém ir lá falar com os parentes daquele rico, ou seja, foi antes da ressurreição. E ali mostra, é tão claro que você precisa negar o que está escrito para poder entender que após a morte a pessoa perde a consciência, né? É preciso você chegar para esse trecho bíblico e negar a literalidade dele. Certo? Então, a passagem do rico e Lázaro, ela não tem elementos de parábola, Jesus não faz nenhuma espécie de comparação usando elementos do cotidiano. Ok? Algo que corrobora, né, algo que confirma a passagem do rico e Lázaro também, como sendo algo real, é o testemunho de um pastor nigeriano que morreu, teve essa experiência de morrer e ressuscitar. O nome dele é Daniel Ekechukwu. Ele é nigeriano, eu assisti esse testemunho. Esse testemunho se tornou conhecido mundialmente através do evangelista alemão Reinhard Bonnke, que é um homem cujos frutos do trabalho dele demonstram que é um homem de Deus. São milhões de pessoas convertidas na África através do trabalho deste evangelista, é um evangelista alemão, certo? E através desse evangelista, Reinhard Bonnke, o testemunho do pastor Daniel Ekechukwu se tornou conhecido no mundo inteiro. Então, eu já vi pregações onde ele cita, eu assisti o testemunho, e porque através desse evangelista esse testemunho ficou conhecido? Porque o pastor Daniel, esse pastor Daniel da Nigéria, ele estava morto por 3 dias e ele ressuscitou em uma cruzada evangelística do Reinhard Bonnke.
Inclusive, a ressurreição dele foi filmada. Tem documentários com os médicos, com o médico legista que fez o laudo, né, que assinou ali o atestado de óbito. E uma das coisas que o Daniel falou, lá quando ele estava lá no outro lado, na realidade espiritual, foi algo que Deus falou, que uma das razões, né, que ele iria voltar para a terra, ele ressuscitaria, era exatamente porque a oração do rico seria atendida, aquela oração lá de Lucas. Ora, irmãos, se aquela história do rico e Lázaro não foi verdadeira, se foi ficção, então Deus jamais iria atender a uma oração feita por um personagem fictício. Deus não, é como se eu dissesse, Deus atendeu aqui, ou Deus chegasse assim, não, estou atendendo a oração de Peter Pan, ou algum personagem fictício da literatura que fez alguma oração e Deus estaria atendendo a oração do personagem fictício. Então, esse testemunho, é um testemunho que eu acredito seja verdadeiro, né? Há muitas testemunhas, foram centenas de testemunhas, para não dizer milhares, porque levaram o cadáver lá para a cruzada, foi algo público, né? É um ministério bastante responsável do Reinhard Bonk. Então, no testemunho do Daniel, ele cita a história do rico e Lázaro como sendo algo real. Também o testemunho aqui do pastor do Rio Grande do Sul, pastor João Carlos Marques, que eu assisti, que também passou por a experiência de morrer, houve testemunhas, e ele conta que quando ele voltava, né, lá do reino celestial, ele percebeu, ele cita novamente a parábola, aliás, olha, tá vendo? Até mesmo eu chamo parábola, que não é parábola, a história, né? Vamos chamar a passagem, é melhor, né? A passagem do rico e Lázaro como sendo algo literal. Ele disse que viu as pessoas que estavam em trevas clamando e gritando, enfim, algo que, segundo as palavras dele, ele passou 7 meses sem conseguir dormir direito, lembrando dos gemidos, do sofrimento das pessoas que estavam ali, que estão ali, né? Não estavam, que estão ali, que morreram sem Cristo, exatamente como Jesus fala na passagem, né, do rico e Lázaro. Ok, queridos, então, no meu tempo, eu vou adiantar aqui mas enfim, a história, a passagem do rico e Lázaro é algo literal, não tem nada de parábola ali. E o rico, tanto o rico como o Lázaro, estavam conscientes, um sendo consolado, o outro sendo atormentado, porque morreu sem salvação. Outra passagem que é extremamente clara nas Escrituras é a passagem da crucificação, onde o Senhor Jesus Cristo fala para o ladrão que acreditou nele: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então tem gente que diz assim, não, na verdade, Jesus disse assim, em verdade te digo hoje, estarás um dia, né, comigo no paraíso. Ora, essa interpretação, ela não tem fundamento algum, nenhuma tradução bíblica que eu conheço, eu olhei várias para conferir, nenhuma tradução bíblica traduz dessa forma. Todas elas traduzem em verdade te digo que ainda hoje, né, estarás comigo no paraíso. Então aquele ladrão, ele morreu fisicamente naquele mesmo dia e ele estaria ali, esteve com Cristo no paraíso. Então logo após a morte ele sofreu tudo, mas em cima da hora ele teve a salvação, né? Como a gente diz aqui no Rio Grande do Norte, escapou fedendo, né? Gente, Jesus nunca disse essa frase, em verdade te digo hoje. Jesus nunca usou isso. Então, por que ele iria usar somente naquele momento da crucificação? Para enganar o ladrão? Claro que não, gente. Está tão claro que é necessário você distorcer a Bíblia para poder tentar explicar
que quando a pessoa morre, ela perde a consciência e apaga. Então tem que distorcer mesmo a Bíblia, porque é literal, né? Tem que se negar a literalidade das Escrituras para poder se basear e dizer que quando a pessoa morre, apaga. Não, isso não é verdade e nós não vamos distorcer as Escrituras. Jesus só usou a palavra hoje junto com em verdade, mais uma única vez. Vocês sabem qual é? Quem levantou a mão aí vai ganhar um doce. Não de mim, né? Porque eu não tenho como saber. Mas Jesus só usou hoje quando ele falou aquela famosa frase para Pedro: em verdade te digo que hoje, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar, né, 3 vezes. Essa passagem está em Marcos capítulo 14, versículo 30. Eu vou ler aqui. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Então veja que quando Jesus usou hoje, é porque foi hoje mesmo. No caso, naquele dia, né? Pedro negaria Cristo 3 vezes. E aí Jesus disse: em verdade te digo, você vai negar-me 3 vezes. Hoje. E aconteceu naquele mesmo dia. Então, não temos fundamento bíblico para dizer que Jesus falou para o ladrão que ele iria um dia estar com ele no paraíso. Não, Jesus disse: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão morreu, espírito foi levado pelos anjos para o paraíso, para estar com Cristo, o Espírito, né? Glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa é sabermos que a nossa morte física não é o fim, amados. Glória a Deus. E espero em nome de Jesus, a minha oração é que você seja liberto. Tenha essa convicção, tenha esta bendita esperança para a glória do nosso Deus. E eu vou concluir esta parte aqui com 2 passagens que o próprio apóstolo Paulo fala aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 24. O apóstolo Paulo fala assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro. Olha só, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. E o último verso, versículo 24, diz: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, quando o corpo morre, você vai partir e estar com Cristo. Então, Paulo tinha essa certeza. O próprio Paulo foi arrebatado ao 3º céu. Ele esteve no paraíso, está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Então, temos esta certeza, temos esta convicção maravilhosa de que a morte física, ela não termina o espírito, é um afastamento, uma separação temporária do nosso corpo. Porque quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos, o corpo ressuscitará e nós seremos novamente reintegrados, né? Espírito, alma e corpo estarão reconectados para sempre de uma forma imortal. Não haverá mais doença, a Bíblia diz não haverá mais clamor, né? Sofrimento, não haverá mais dores e estaremos para sempre com o Senhor em uma vida de alegria, de paz, uma vida onde nada nos faltará, né? Toda a palavra de Deus, ela é vivida, ela é manifestada no céu. Então, queridos, Deus nos abençoe grandemente, que a graça do Senhor seja com você, que esta esperança sustente o teu coração, te anime em meio a essas dificuldades que nós temos vivido nesse mundo perdido, esse mundo que jaz no maligno. Então, que Deus te abençoe.